Bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás, esse aqui é um canal de política. Nós falamos opiniões sinceras aqui, não nos furtamos. Normalmente fazemos com opiniões técnicas, mas também às vezes opiniões pessoais sobre o tema. Falamos também de coisas nossas do cotidiano, de situações nossas do dia a dia. E a gente vai fazendo esse misto, vai conversando sobre todos esses assuntos para a gente aqui melhorar como pessoas, como direita, propagar melhor essa informação para nós. E lembrando sempre que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo para o YouTube, Twitch TV, Twitter. E ele vai de forma gravada para o Spotify daqui 1 hora e para o Rumble daqui 1 hora, assim que nós acabarmos a nossa live aqui. Ela vai ser transmitida, ela vai ser colocada lá nessas duas plataformas. Também estamos lá no TikTok e no Instagram. Essas duas plataformas elas têm um conteúdo mais curto, um conteúdo específico. Já fizemos live essa semana lá no Instagram, tentamos fazer no TikTok, mas ainda não está liberado para nós fazermos essa live, essa transmissão ao vivo. Então, não estamos fazendo lá de forma ainda, não começamos no TikTok, mas no Instagram está tendo. Então, siga as redes, sigam todas as lives, vão seguindo a gente em todas as redes aí, cada uma com o seu conteúdo, e para poder interagir também com essas várias plataformas. Cada uma tem sua peculiaridade, tem a sua parte legal. Então, opa, está bonito com a nossa linda bandeira. Estamos agora inaugurando aí um novo fundo aí pra gente Estamos inaugurando aqui uma nova imagem aqui, um novo sistema aqui do fundo nosso aqui, para ver se dá melhor interatividade, se fica mais legal. Ainda estamos acertando aqui a questão da iluminação, mas vai melhorando cada dia, vai acertando, a gente vai sempre procurando para fazer o melhor aqui para o canal, melhor para ficar um grafismo melhor, uma imagem legal. Então tá certo, gente. Dados os recados, aí a gente já bateu esse papo aí sobre as novidades. E lembrando, né? Curta e compartilha já. Aproveita você que está aí ao vivo, fecha o chat, dá aquele curtida, compartilha. E compartilha, que é muito importante. Compartilhar depois, mas a curtida é muito importante, que isso traz relevância para o nosso canal. É assim que a plataforma entende que é relevante. E como a gente anunciou aí na live, a gente vai falar sobre esse processo lá no TSE, a qual o presidente Bolsonaro está respondendo. Foi feito essa semana aí um novo andamento nesse processo. Eu tinha falado que não acredito na condenação e continuo mantendo, não acredito na condenação. E se acontecer essa condenação, vejo com muito pesar, e hoje a gente vai discorrer muito sobre isso. Vejo com pesar porque vão estar infringindo direitos, a gente vai estar agredindo direitos pessoais, vai estar ferindo o direito, nosso direito estabelecido, o que a legislação prevê. Então vamos falar sobre todo esse caso com calma, com critério, com embasamento nosso sempre jurídico, análise nossa jurídica sobre este tema. Então vamos lá, para quem não está sabendo aí desse caso, poxa, Kleber, não sei ainda o que está acontecendo, estou meio voando nisso aí. Então vou explicar. Bolsonaro, ano passado, ele fez uma live junto com o pessoal das embaixadas, os embaixadores de outros países. E ele, durante esta live, ele fez um discurso dizendo que ele não confiava no nosso sistema eleitoral, que ele não acreditava no nosso sistema eleitoral por conta das urnas eletrônicas, e aí essas urnas eletrônicas não poderiam se conferir votos, e que ele achava que deveria ter o voto impresso, que, ou seja, você vai lá, digita na urna eletrônica, o seu voto é impresso, você confere ele impresso, ele vai para uma urna lacrada, você não leva esse voto com você. Isso ficaria lá lacrado, ficaria lá dentro para conferência. Então, a gente tivesse dúvida, e acabou se manifestando assim a eleição ela teve uma diferença muito pequena. A gente teve uma diferença basicamente equivalente ao colégio eleitoral da cidade de Campinas, que foi o que decidiu a eleição. Então, numa eleição tão apertada assim, poderia se fazer uma recontagem de votos, poderia se trazer uma transparência maior. Visto que a gente sabe, sim, segundo o TSE falou que não tem como invadir as urnas, segundo ele, segundo as informações, não tem nada comprovado que tenha. Mas a gente também paira suspeita, sempre paira,
Porque tudo eletrônico hoje pode ser atingido, um pendrive, um celular, tudo hoje a gente é baseado em ataque hackers, nessas situações mais digitais agressivas aí que a gente vai vendo. Então, diante dessa dúvida, uma dúvida a qual entendo legítima, porque todo mundo pode ter qualquer dúvida, cabe ao poder público sim esclarecer, e ele fez esse discurso dele. E aí, diante desse discurso, o PDT, partido do Ciro Gomes, entrou com uma representação contra o presidente Bolsonaro, o acusando de abuso político, que teria sido abuso de poder político, e também com um abuso de poder econômico. Aí eu já começo a ver nessa denúncia, por isso que eu falo que para mim fere o direito, é aquilo que a gente fala, se colar, colou, né? Você denuncia, move a ação com tudo que está aí no... Você abre o livro de direito, pega tudo que dá, abuso econômico, abuso do poder, abuso e vê qual que o juiz vai acatar. Então, dentro desses, o abuso econômico já ficou provado lá que custou menos de 12 mil reais essa live, entre funcionários, transmissão, feito todos os cálculos na ponta do lápis. Que o pessoal fala, mas uma transmissão não tem custo. Tem, a transmissão que nós estamos fazendo hoje é que ela tem custo. O aplicativo, o YouTube, minha energia elétrica, só que a gente não põe isso no papel, a gente vai fazendo. Como vocês assistirem aí, tem um custo também assistindo desse lado. Vocês vão ter um custo muito grande aí, tem um custo grande de assistir, parece que é gratuito, mas não é. Mas a gente não põe na ponta do lápis, acaba indo no meio do mês e vai. Mas o governo ele tem que pôr isso sim na conta do lápis, levar tudo em consideração. E aí foi feito um valor de 12 mil reais. Então, dentro das campanhas milionárias que a gente tem, as campanhas de valor exacerbado que a gente tem, 12 mil reais não caracterizaria isso um poder econômico que seria suficiente para virar uma eleição, né? E aí a gente entra no abuso de poder político. Aí a gente tem um problema já um pouco mais espinhoso, vamos dizer assim, um abacaxi. Ele é docinho por dentro, mas cheio de espinho de fora que você tem que descascar. O abuso de poder político é uma linha muito tênue que todo candidato à reeleição ele trabalha, porque uma vez que ele está ali empossado da máquina pública, está ali administrando a máquina pública, ele tem que dosar o que é enfrentamento dele, porque ele não é necessário se afastar das funções, ele pode sim continuar no cargo. Então a gente acaba tendo aí uma situação bem tênue, bem delicada, que a gente tem que cuidar bem devagar e olhar e começar a descascar esse abacaxi aí em Brasília, do poder político. Então lá, o que a gente pode entender como poder político? O poder político, ele seria uma situação, mais simples falando, mais um pouco mais porcamente falando, seria algo no sentido seguinte: você tem que ter uma atitude a qual gere um resultado prático almejado por aquele candidato. Então, um exemplo para a gente começar a vislumbrar. Imagine que aquele político que está lá no poder, ele sabe que o adversário político dele, e isso inclusive sendo até verdade, não precisa, a exceção da mentira não cabe. Ele sabe que o adversário político dele tem lá uma lojinha de celulares usados. Ele faz receptação das cargas de celular. Então aqueles celulares são oriundos de crimes e ele vende aqueles celulares. Então ele vendendo aqueles celulares, ele sabendo aquilo, ele não faz nada. O que ele espera? 24 horas antes da eleição, ele organiza com o secretário de segurança municipal, isso em qualquer esfera, organiza uma batida policial e vai lá e faz uma batida policial antes da eleição. Aí aquilo vai ser vinculado em todas as mídias, aquilo vai fazer, mesmo sendo verdade, ele vai fazer tudo aquela situação que vai gerar um desgaste na imagem do adversário, fazendo assim as pessoas votarem nele, não votarem naquele cara, ou tirar voto do cara, do adversário político dele, ou trazer voto para si. Então, vejam como é delicado e como esse abacaxi é bem espinhoso, porque a gente pode estar falando de um crime real que você vai ter que executar, fazer, e aí o que você vai ter que provar?
provar dentro daquela natureza. Não, a gente ficou sabendo do crime naquele dia, tocou operação porque soube naquele dia do crime, tocou-se a operação. Mas você tem que ter certeza disso. Agora, se ficar em algum momento evidenciar, sabia dessa informação e ficou guardando ela no bolso para deflagrar na hora, que te beneficiaria, que te traria lucro, que traria, ou pelo menos prejuízo para o seu adversário, aí nós estamos caracterizando dentro do poder político, do exercício do poder político, do abuso de poder político. Ou seja, ele tem direito, é uma verdade, ele tem que executar aquele crime, mas ele usa de maneira que aquilo se beneficie ele ou prejudique o adversário. Então, assim, para a gente entender o conceito, a gente tem que ver se isso está afetando, quando uma atitude, aí voltando para o caso do Bolsonaro, que a gente tem que ver se essa atitude está afetando a liberdade de escolha do eleitor, comprometendo a legitimidade do pleito. Então, ou seja, aquele discurso do Bolsonaro eventualmente arrancaria votos do Lula? Traria mais votos para ele? Ele falando, eu fui... As urnas não dá para oferir voto. O tipo de discurso dele não levaria nem voto para lá e nem para cá. Não traria nem para esse lado nem para o outro lado. Eu acho que isso poderia sim, se a gente tivesse, se tivéssemos o tipo penal de crime, de desconfiar do processo eleitoral, por exemplo, tivéssemos um tipo penal desse, aí ele poderia ter incidido nesse tipo de crime. Mas o tipo de discurso, o que foi discutido, o que foi falado, não traz voto nem para lá nem para B, e não faz também as pessoas escolherem, porque, vamos dizer, se com isso todo mundo desconfiasse dos votos e ninguém fosse votar 100%, nenhuma pessoa fala, não funciona, o que mudaria na eleição? Nada. Seria convocada nova eleição até as pessoas votarem. Um que votasse e levasse o voto seria eleito. Então, assim, não era uma coisa que desconstruía a imagem do adversário. E nem fora desconstruir, nem construir a sua, porque também a gente pode ver abusos de poder político quando a gente está naquele sentido, tem uma série de obras para serem inauguradas. Você guarda as obras para serem inauguradas na semana da eleição. Até a lei proíbe, mas vamos dizer que a lei não proíbe isso. Você começa a ter atos, por exemplo, no governo municipal é mais fácil da gente trazer até exemplos e vocês entenderem com mais calma, mais tranquilidade. Vamos imaginar o prefeito da sua cidade. Então, as ruas precisam ser pintadas, os meios-fios, as calçadas, as ruas precisam ser reparadas. Existem obras de zeladoria do município. O município tem que ir lá parar a grama. Você imagina, faltando 15 dias ou durante o período eleitoral, o prefeito sai correndo, manda pintar meio-fio, manda repintar as ruas, recapia as ruas, recolhe todos os lixos, triplica o número de funcionários na limpeza e começa a recolher o lixo. Para quê? Para você ter uma ideia. Nossa, essa administração pública tá muito efetiva, tá muito bacana, então vou reeleger ele, porque olha as ruas como estão limpadas, olha a minha praia como está limpa, olha como as ruas estão cuidadas. Mas, ou seja, ele está fazendo aquilo de forma eleitoreira. Ou ele começa a distribuir, quando a gente vai imaginar lá, bolsas, famílias, para aquele exemplo, fora de pessoas, amplia nas semanas anterior, e assim vai. Isso mostra o abuso. Tudo isso precisava ser feito, mas puxa, precisava ser feito agora, estava dentro do cronograma do município, estava dentro do cronograma do estado. Então a gente começa a ver que isso afeta. Isso vai trazendo um comprometimento na sua escolha, porque você olha e fala, puxa, esse prefeito é muito bom mesmo. Você vai esquecendo dos 4 anos, porque a gente trabalha o nosso dia a dia, a gente tem muita tarefada, a gente tem várias coisas que a gente vai vivenciando ao longo dos nossos dias, e memórias mais antigas vão esquecendo. Por exemplo, tem gente que esqueceu o que a minha prefeita fez aqui no município, como ela se comportou durante a pandemia, os abusos que ela cometeu. Tem gente que está fingindo que isso nada aconteceu. Ou fingindo, ou nem lembra mais, porque já passou, foi naquele auge que ela trancou gôndolas, ela cometeu situações ditatoriais, e o tempo vai
passando. Então, assim, o tempo vai acalmando as pessoas. E ainda mais aí você chega lá naquele finalzinho, na reta final você começa a fazer um monte de coisa boa, um monte de coisa bacana. Isso é abuso do poder. Tivemos uma queda de sinal, voltamos. Estamos aí de volta. A internet tá meio ruim, tá meio caindo aqui. Mas vamos indo. Se travar aí, vocês me avisam. Veio um comentário aqui. Uma tal de Carol, colunista do Globo, fica afirmando que isso deixará inelegível. Ela está mais torcendo para que isso aconteça do que tratando do assunto. Sim, a gente está vendo aí por parte de aliados, inclusive, de pessoas do espectro de direita e pessoas da esquerda, querendo deixar como normal esta situação, como se fosse uma situação normal. O risco existe? Existe. Eu não vou aqui mentir, falar que o presidente Bolsonaro está imune. Não, porque a gente já viu alguns desrespeitos por parte do judiciário, a gente viu algumas decisões absurdas por parte do judiciário, não é de hoje, não é... Já faz algum tempo que a gente fica vendo, a gente pode estar diante de mais uma absurda. Mas o que fica estranho, quando a gente começa a ver, que nem o caso da Carol, colunista, algumas pessoas de direita que estão deixando que a gente aceitasse que isso é normal, que uma pessoa que não cometeu crime, que não cometeu o ato, responda por um crime, cometa uma inegibilidade, porque isso vai levar a uma inegibilidade de 8 anos ao presidente. Então a gente tem que começar a tratar quem trata isso como normal, por exemplo. Nem vou só falar da Globo, vamos falar da Jovem Pan, por exemplo. Cláudio Dantas. Cláudio Dantas, eu chamo ele de Botoquinho, que ele tem um monte de botox em todo lugar, é uma figurinha rara. O Botoquinho lá, o Cláudio Dantas, ele é muito ligado à turma que se diz direita, né? Que você vê sempre atos como se diz, do Sérgio Moro, Delaiol, Rosana Moro, aquela galerinha ali que se diz... Pessoal do Sapatênis, o Faria Limers ali, aquela galera ali que se diz de direita, mas todas as decisões, quando é para descer do muro, eles descem do muro pro lado esquerdo e sempre com a canhota. MBL. Ele era aquele cara que fez o site Antagonista, ele tá lá nos pingos nos is. E ele no Antagonista, ele viu quanto eles atacaram o presidente Bolsonaro injustamente, tudo. Ele é um dos caras de direita que estão aí passando a ideia de que isso é normal e que vai acontecer, e tá cravando que vai acontecer, pra gente não se revoltar e entender. Então, por exemplo, a gente vai ter que entender onde está o poder econômico. Ele está lá no artigo 14, parágrafo 9º da Lei Complementar número 64 de 1990, que estabelece outros casos de inegibilidade e os prazos da sua cessação. E ao fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para os exercícios considerando a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração pública. Então, assim, veja que é um crime que tem que ser específico, ele tem que ter uma natureza específica. Agora, a gente não pode... Sim, existe um fato, eu posso aqui amanhecer... Por exemplo, o Ministério Público, de forma muito estranha, porque o Ministério Público, quando essa ação entrou, dentro do prazo razoável, dentro do prazo normal processual, emitiu... Porque assim, a gente tem que imaginar que o juiz está aqui, o Ministério Público é quem oferece a denúncia, e a outra parte aqui, o réu se defende. Então, normalmente é esse o rito que a gente segue. Aqui o Ministério Público ele foi auxiliado pelo PDT. O PDT ele tinha direito de denunciar, mas aí o Ministério Público assume a ação. Então, são alguns crimes que podem a pessoa denunciar, como crimes de natureza sexual, entre outros crimes que cabem a uma das partes. O PDT foi lá, denunciou. A Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, ele, na época, porque aí você tem 30 dias depois que entra para dar o seu parecer. O Ministério Público solicitou o arquivamento dessa ação, dizendo que não caracterizava crime. E aí, esta semana, o mesmo Ministério Público, mas agora por outra procuradora, resolveu editar o próprio parecer dela, de forma tempestiva e atemporal, porque assim não cabia mais essa manifestação. Então, diante da manifestação de alegações finais, porque esse processo foi solicitado o arquivamento, não foi arquivado, o juiz resolveu tocar o processo, não aceitou o pedido de arquivamento do Ministério Público e nem da parte do Bolsonaro. Tocou o processo.
Agora a gente chegou na fase de alegações finais, ou seja, quando o processo vai se concluir, diga autor, diga o réu pela última vez. Nessa última vez, o Ministério Público mudou o entendimento dele, pedindo a cassação. Então fica-se muito estranho que tinha interessado. Então, assim, quando foi apresentada a denúncia, solicitou arquivamento e agora solicita-se a punição, a inegibilidade do presidente. Então a gente já fica estranhando isso aí, muito estranho, pela falta de tempestividade. Por exemplo, se eles podiam tocar ação penal, sim, mas no momento que devia ser tocada ação penal, toca, ela fala, não, a gente entende que houve crime, vamos investigar, vamos apurar, vamos buscar mais prova, e vai lá para o crime. Não, nas alegações finais você muda. Pode mudar? Pode, mas não é de bom tom, não dá um interesse. Quem deve mudar sempre o conceito dele é o juiz, né? Com a alegação de uma das partes, ele auferir a verdade. Então, assim, e a gente vai vendo dentro disso um fato que a gente tem que caminhar para o fato. O fato, sim, o presidente pode terminar ao longo desse processo inelegível. Ponto. Mas como é que vai se dar esse fato? Como este fato vai ocorrer? Esse fato vai ocorrer de forma ilegal, de forma de um malabarismo jurídico. Por quê? Porque eu entendo, dentro da minha análise jurídica, dentro de entender o conceito do que é o crime de abuso de poder político, ele desconfiar da eleição não muda nada, não muda para ele nem para o outro. Porque ele não acusou o outro de estar coordenando aquilo, ou nem quis dizer, ou nem fez nada. E aí essa lei de 90, por isso que eu falo pra gente que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a turma do botoquinho, do botoxinho, gosta da agulhinha no rosto, uma calcinha apertada, gosta do... Turma aí, essas turmas que a gente já viu que o Dória é capaz, eles sempre querem impor leis e leis e leis e leis e leis, e todas as leis vêm jabutis no meio. O que são jabutis? O pessoal vai lá, faz uma nova lei, cria uma nova lei, eles vão lá e impõem um artigo que vai te ferrar, que vai te lascar, ninguém percebe, aprova-se a lei e segue. Quando foi feita essa lei do poder do abuso público, o que se entendia como objetividade? Que você oferisse objetivamente que isso mudou votos. Então, por exemplo, se o Bolsonaro, com aquela atitude dele, tivesse revertido votos, esses votos de forma... ele tivesse ganho a eleição, se sustentaria mais de pé. Se sustentaria mais firmemente. Por quê? Porque você conseguiria oferir o voto. Só que aí o que veio? Projeto da lei. Ai, a lei da ficha limpa. Porque, não pode ter passado. Que aí a gente já falou isso numa outra live, que essa foi uma imbecilidade, que as pessoas de direita e muita gente fala, e eu estou falando isso desde quando essa lei foi criada. Essa lei foi criada, eu estava lá no 4º ano da faculdade, eu já discuti isso aí, faz muitos anos já. O que isso faz? Você está tirando o seu direito de escolha e está transferindo a sua escolha para um ente público, para esse ente público dizer quem vai ou não, porque está lá. Se por um erro jurídico Bolsonaro for condenado e por um erro jurídico o Lula foi inocentado, nós vamos ter um cara que cometeu algumas coisas que foram demonstradas através de provas, mas por um erro do judiciário permitiu que ele concorresse à eleição, e nós vamos ter um cara que por um erro do judiciário também vamos não estar podendo concorrer à eleição. Então a gente tirou da gente o direito de escolha e trouxe para um ente público, que poderia sim fazer isso de forma mal intencionada. Não estou dizendo que foi esse o caso, mas poderia fazer sim de má intenção. A gente teve duas situações que são dentro do campo do erro jurídico. Houve um erro por parte do Lula, tanto na condenação dele, houve um erro de processo, de toca do processo, como se tocar o processo, houve um ativismo judicial por parte do juiz Sérgio Moro gigante, e tudo isso resultou no que a gente resultou aí, o que avançou no Brasil. E aí um erro, sim, também do STF, porque não era momento, era intempestivo. Quando a gente fala intempestivo, existe um termo jurídico que chama-se preclusão, ou seja, precluiu. Se você não fizer no tempo certo, no tempo adequado, você não pode fazer mais, porque tem que ter começo, meio e fim o processo, então o processo tem seu tempo. Um exemplo, se você tem... Quando você é acusado de alguma coisa, você normalmente tem 30 dias para dar a sua resposta, para apresentar sua defesa. Se você não apresenta em 30 dias,
a gente vai ter ali a preclusão. Ou seja, você vai ser condenado à revelia, porque você não apresentou a sua defesa. Então, os fatos da outra parte vai ser considerado verdade e o juiz vai. Por quê? Porque você passou do prazo. Então, o processo tem um prazo. O Lula foi inocentado fora de prazo, de forma intempestiva, de forma que o processo não poderia ser dessa forma. E aí ele foi, tá lá. Então, assim, a gente... E aí, voltando para a nossa live de hoje, para o que é importante para a nossa live de hoje. Essa lei da ficha limpa trouxe uma questão. Não necessariamente pode ser objetivo, pode ser... Esse dano causado pelo abuso do poder não pode ser objetivo. Então, um exemplo, na lei antiga, sem essa alteração, Bolsonaro já estava inocente porque teria perdido o objeto. Ele perdeu a ação, perdeu o objeto. Agora fala, não, se houve um grave dano à imagem do adversário, mesmo o adversário ganhando, o processo toca, tem que tocar o processo. E aí eu não entendo e não consigo ver em que momento que o Bolsonaro, atentando contra as urnas, o beneficiaria ou prejudicaria o seu adversário. Em que momento que isso acontece? Eu não consigo ver, eu tento fazer de várias formas aqui tentando entender, porque vocês sabem que o canal aqui preza sempre pela análise jurídica. Não temos aqui, sim, de ser espectro de direita, mas não temos político de estimação. Caso o Bolsonaro tivesse errado, tivesse cometido algum crime, responda. É assim, lei para um, lei para todos. Mas não foi o caso. O caso ali é diferente. Houve um caso, pode ter sido num bom tom, não foi uma boa estratégia, é outro assunto. Agora, não houve o crime, porque isso não danificava nem a imagem do Lula e nem melhorava ele, nem atraía voto para um lado e nem tirava voto de outro. Isso simplesmente, o que poderia afetar é uma desconfiança do processo eleitoral. Mas desconfiar do processo eleitoral até a data de hoje ainda não é crime. E na data da gravação da live com os embaixadores, muito menos, não existia aquele crime. Se não existe hoje, não existia naquela época. E se vir a existir, não vai poder retroagir, porque no Brasil é proibido que uma lei retroage em prejuízo do réu. É o novatio legis impregius, ou seja, uma lei não pode retroagir para prejudicar o réu. Pode sim para beneficiar. Então, se vinha uma lei descriminalizando a droga, como tem alguns ministros aí que defendem, todo mundo que está preso por droga, por tráfico, venda, essas coisas, é posto na rua. Mesmo que na época a qual tivessem cometido os crimes, aquilo era crime. Não, aí é novatio legis de Mello. Veio uma lei melhorando, rua, põe na rua. E aí faz o fenômeno do abolition crimes, ou seja, se abole os crimes deixam de existir. Mas isso não pode acontecer ao contrário em prejuízo, quando faz um prejuízo. Então, naquele momento, isso não foi crime, não tem como caracterizar o crime, não tem como fazer prova, eu olhando, a não ser, como esse processo está em sigilo, mas a gente vê sempre aqueles vazamentos para uma determinada mídia, para um determinado veículo de informação em específico, né? Então, assim, o que foi vazado, se é simplesmente só as provas daquela live, só se aquela live é prova, não tem como se sustentar, porque ali não houve prejuízo nem à imagem do adversário, nem houve capitanização de voto para ele, não houve retirada de votos do adversário por simplesmente você falar que você não acredita no processo eleitoral. Isso simplesmente não altera o fato, altera sim a eleição, altera outras coisas, mas isso aí não é crime. Se querem achar que isso deve ser crime, façam um projeto de lei, apresente projeto de lei, passe na Câmara dos Deputados, passe pelos senadores e depois vamos à sanção presidencial. Tem que ser esse o caminho. Muitas coisas que a gente não concorda, a gente tem que seguir. Sempre gosto de trazer aqui na live o exemplo. Para mim, a arma tinha que ser vendida no Carrefour, munição no balcão da padaria. Você ia lá e comprava, punha na cintura e saia andando. Mas não é o que eu quero, é o que vale. Temos leis no Brasil que dizem diferente, temos regras, regramentos que dizem diferente. Então a gente tem que seguir, eu sigo essas regras, faço as documentações quando eu quero adquirir o meu equipamento. Então, dentro do ordenamento jurídico atual e o da época, não existe caracterização desse crime. Não tem como caracterizar esse crime. Esse crime não tem como ser atribuído ao Bolsonaro, porque ele sim contestou uma dúvida qual ele tinha e qual ele sustentou, porque também vamos ter que trazer aqui, porque fala que ele foi de maneira intelectual.
Bolsonaro, ele teve 30 anos de Congresso Nacional, ele passou 30 anos como deputado federal. Ele só teve aprovação de uma lei. Uma lei. Uma única lei, ele conseguiu aprovar uma lei. E aí, para vocês que não sabem, a única lei que o presidente Bolsonaro conseguiu aprovar nesses 30 anos, você fala, puta, então ele não fez nada? Não, é que é difícil pra caramba aprovar uma lei. A gente tem lei lá que tá desde 72, de 40, 2012. Tem umas leis aí que estão aí paradas, estão rodando e ficam lá engavetadas e não, é difícil rodar. Ele aprovou o voto impresso, o uso do próprio impresso. Isso foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, foi sancionado pelo presidente, na época acho que era presidente, não sei se foi o Lula ou a Dilma, mas acredito que foi a Dilma que sancionou, ou seja, ela estava valendo. Ela foi declarada constitucional pelo STF e aí teve um caso. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem coordena as eleições, falou, isso vai ficar caro demais para a gente aplicar essa lei. E não aplicou baseado nisso. Mas ela está aí, é uma lei, está valendo, está em atividade, que o voto deve ser impresso dessa maneira. Mas não foi respeitado pelo valor, foi dado, ou seja, foi um desrespeito da lei ali. Então, assim, ele não começou a desconfiar quando ele se elegeu, quando ele foi candidato, ou quando ele foi candidato à reeleição. Ele desconfia do sistema desde que a urna foi criada, porque ele batalhou, ele pelejou para conseguir aprovar justamente um projeto a qual sanava da forma que ele entende essa dúvida a qual ele tem. Então é notório que ele tem essa dúvida, que ele não quis tumultuar a eleição, ele acredita nisso piamente, tanto que ele foi lá aprovar um projeto. E ainda durante o mandato dele ele quis pôr uma emenda na Constituição, e aí não foi para frente, de obrigar por meio constitucional que a lei do voto impresso seja respeitada. Então assim, foi tentado de todas as maneiras por ele. E aí a gente vê ele, diante dessa desconfiança, falar ali numa live, e isso considerar abuso de poder político? Não, porque isso, onde ele impede, onde ele faz a mudança de votos? Porque essa objetividade no tipo penal é muito importante. A gente tem que entender que o tipo penal, ele tem que ser extremamente objetivo. E o que é isso, Kleber? Vou te dar um exemplo. Se virar crime ter uma garrafa com tampa vermelha, como eu tenho aqui uma garrafinha de coca que eu tomo água, for crime, e eu falar, olha, então como é crime eu vou tirar a tampa vermelha e vou jogar fora. Eu não vou estar em crime porque não tem mais tampa vermelha. Eu joguei fora a tampa, ela não está mais em crime. O crime ele tem que ser objetivo, tem que ser tintim por tintim, vírgula por vírgula para você caracterizar um crime. Porque o crime traz danos sérios, ele agride o fim ele põe fim na sua liberdade. Então assim, o tipo penal ele não pode ser extensivo, você não pode entender ele de forma extensiva. Isso no direito civil pode. A gente entende por analogia, usa outros métodos para entender, aquilo é parecido com isso. Mas não, quando a gente fala de direito penal, porque penal vai cercear a liberdade, vai tirar direitos de pessoas. Por exemplo, nesse caso vai tirar uma liberdade. E um direito constitucional, porque está lá na nossa Constituição que todo brasileiro tem o direito de votar e ser votado. Ou seja, eu tenho direito de participar do sufrágio universal, eu tenho direito de ir lá me candidatar. Se eu não quiser me candidatar, eu tenho direito e obrigação de ir lá votar. Porque o voto é obrigatório no Brasil. E quem não vota? Quem não vota paga multa. A multa é baixa, vale a pena? Tudo bem, mas aí é sua consciência, obrigado é. Então assim, estão tirando um direito, estão te retirando um direito. Então quando se retira o direito de alguém, isso é muito sério. Então, sendo uma coisa muito séria, tem que ser tintim por tintim. E aonde a gente enquadra essa perca de voto? Não enquadra. Não enquadra. Não dá para entender, mas a gente vai pôr isso, um abuso de poder político, porque ele desconfiou da eleição. Desconfiar da eleição é uma coisa, desconfiar do seu adversário é outra, tirar votos do seu adversário é outra, trazer votos para mim é uma outra coisa. Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então a gente não pode confundir isso, não pode trazer isso como normatização, porque em matéria penal isso é muito sério, traz graves consequências, graves e irreparáveis, porque quando a gente fala de direito penal é sempre a última ratio. É quando tudo falhou a gente vai para a última razão, que é prender, é tirar direito, é tomar coisa dos outros, é a última situação.
Então a gente ter um presidente que pode, por um erro, vai ser um erro sim judiciário, por um absurdo, ter os seus direitos cassados sem ter cometido crime, é o fim. Aí é uma coisa assustadora, com cheiro a ar, orelhinha, pelos, rabos de ditadura. Porque aí a gente começa a ter algo muito parecido com uma ditadura. Muito, 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 muito. Não vou falar porque aí estaria incidindo em crime. Mas não incidindo em crime, estamos caminhando para uma ditadura. E se tiver esse veredito for dado neste sentido, vamos estar dando passos bem largos, bem grandes a uma ditadura. Porque o direito ele deve ser respeitado tintim por tintim. Item a item, vírgula a vírgula. Não dessa forma extensiva. Como é a mesma coisa que xingam aí o presidente Bolsonaro de genocídio. Não, o crime de genocídio é tipificado, tem que ter aquelas condutas, tem que respeitar todos aqueles procedimentos, início, começo, meio e fim, para sim ser considerado pena. Para ser sim considerado genocídio. E outros crimes a mesma situação. Então, assim, vamos aguardar, vamos ver o que vai rolar, mas se isso rolar, se acontecer isso, a gente vai estar diante de uma das maiores atrocidades cometidas pelo judiciário, porque de forma técnica, forma isenta, estou aqui analisando de forma técnica isenta, não tem crime. Inclusive, baseado no relatório inicial, a primeira defesa que solicitava do Ministério Público pelo arquivamento, justamente com essas razões a qual eu trago para vocês aqui. Então, gente, não vamos permitir que isso, se você ver alguém falando isso, critique, fale não, o tipo penal está esse, está além dentro do artigo 14, do parágrafo 9º, você já entendeu que sim, teve que causar um prejuízo, não um prejuízo da eleição, um prejuízo do seu adversário, impedindo que aquele adversário seja votado por uma natureza moral. Poderia ser até que as pessoas fossem impedidas de votar no seu adversário. Imagina, abuso de poder político também me passou agora aqui. Imagina, tem pessoas que têm redutos eleitorais. Naquele reduto eleitoral, eu vou lá e faço um isolamento da área de votos lá e começo, todo mundo que tiver camisa vermelha vai ser abordado, vai ficar abordado até passar o horário eleitoral impedindo que eles votassem. Isso sim. Então isso não aconteceu, não foi o caso dessa live. Se teve um outro tipo de crime desse, tem que mover uma nova ação e a gente ver uma nova ação e apresentar provas disso. Então assim, aí falaram aqui, da angústia de imaginar, de prever que isso possa acontecer. Se acontecer, a gente vai estar dentro de uma ditadura, a gente vai ser rasgado o direito mais uma vez, e rasgado de forma muito grave, muito séria, e aí a gente vai ter que ver quais vão ser os desdobramentos sociais depois disso, porque quando a gente rasga o véu do direito, quando a gente rasga a legislação, o que resta é a barbárie. Não que eu estou incentivando e não que vai acontecer, e não que eu estou falando que vai fazer, mas se a gente afastar todas as leis, o que impede das pessoas cometerem os crimes? Por exemplo, se eu não sou morto agora é porque existe uma lei e as pessoas a respeitam que eu não devo ser morto. Mas se falar, eu posso quebrar a lei deste momento, e as pessoas que resolverem quebrar a lei não forem punidas, como é que eu sei que eu vou ficar vivo? Como é que eu vou andar tranquilamente na rua? Fica complicado, fica difícil, fica quase impossível de viver. Então a gente vai estar inaugurando aí uma barbárie sem tamanho. E aí eu torço que o TSE se mantenha técnico, que o judiciário se mantenha técnico, porque é muito importante que eles se mantenham técnico para a gente poder continuar vivendo em paz, continuar vivendo no Estado democrático de direito. Não que isso é uma ameaça, em momento nenhum, só estou falando que se isso acontecer, pode deflagrar situações, porque você imagina como pessoas reagirão na hora que ela entender que não existe lei, que não importa o que você fala, mas quem fala. Não importa o que você faz, mas quem faz. Aí as pessoas, dentro dessa pressão, os seres humanos não reagem bem. Nunca reagem bem, nunca reagiram. Era o que eu falava na época da pandemia, eu tinha muito medo com o pessoal falar, é só fechar 15 dias, 20 dias, porque eu saberia que pessoas dentro de casa, sob pressão, sobre vários tipos de vida que as pessoas veem, o filho dela com fome, com dor, precisando de hospital, precisando de médico, com dor de dente, causa uma pressão social, uma pressão psicológica que as pessoas nunca
dentro de pressão elas reagem bem, isso está na história. Ao longo da história a gente sempre viu quando pressões foram feitas, excesso de pressões feitas, muito as pessoas espanaram e coisas terríveis aconteceram. Então eu sou uma pessoa que escolheu o direito por formação, acredito no direito, acredito que o direito tem que ser respeitado e acredito no direito como via de solução para essas coisas. Se não for respeitado, as coisas ficam estranhas e esquisitas. E aí eu não gosto de viver em mundos estranhos e esquisitos. Eu acho que o mundo é saudável, é salutar, é bom esse mundo bem organizado, qual a gente vive, ou que pelo menos ele deveria ser bem organizado. Então, gente, a respeito do caso do Bolsonaro é isso. Lembrando, gente, curta, compartilha esse vídeo. Espero que tenham gostado aí do nosso novo fundo. Se a iluminação não ficou legal, a gente vai tentar melhorar. Eu vou ver depois os resultados aí na prática. Acredito que ficou muito legal aqui pela pequena prévia que eu tenho. Vai trazer aí, esse novo fundo traz uma mobilidade legal, traz uma interação legal. Sempre vai estar passando algo do tema nosso aí no fundo. Por exemplo, a gente receber convidados aí, qual a gente vai já receber para algumas entrevistas. Vai estar passando o canal do entrevistado aí atrás, vai estar passando o conteúdo dele para a gente ir conhecendo. Então, é um investimento aí que eu fiz, uma inovação que eu fiz, que eu acho legal. Estou torcendo aí que vocês tenham gostado e que tenha dado certo. Tá certo, minha gente? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, por estar até agora. Quero agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar falando com vocês mais um dia. Agradeço demais a presença de vocês aqui no canal. Espero que curta e compartilhe. Dê o seu joinha se gostou. Se não gostou, dá o negativo, não tem problema. O importante é você expressar a sua opinião, porque eu respeito a sua opinião, respeito a sua liberdade. Nos siga nas redes sociais, interaja com a gente. Se você que gosta também do nosso trabalho, temos o Padrim. Entra lá no site padrim.com.br/geração D777. Tudo sem acento, sem tio, sem cedilha, sem nada. Isso é muito bacana porque lá vocês vão poder contribuir para o nosso canal, contribuir para essas inovações, contribuir para essas melhorias. E vamos também poder ter acesso a conteúdos exclusivos, cursos. Estou preparando cursos para vocês. Vamos ter acesso a grupo de WhatsApp comigo para a gente discutir política, para a gente aprender a política melhor, aprender mais sobre direito, aprender sobre todos esses assuntos que são falados. Lógico, vou estar sempre aqui liberando de graça. Mas lá a gente pode fazer mais comprido, mais detalhadinho, mais menorzinho, você tirar sua dúvida mais rápido lá. Então é sempre legal apoiar e apoiar o trabalho de quem vocês gostam, tá certo? Então, muito obrigado, minha gente. Um bom domingo para vocês, um final de domingo abençoado, que vocês tenham uma ótima noite de sono. Que amanhã seja um dia, início de semana produtivo, uma semana maravilhosa, uma semana incrível. Que boas notícias venham para nós aqui, para vocês no seu trabalho, que vocês consigam realizações. E é isso, minha gente. Então vamos sempre lembrar que a luta é longa, a guerra é longa, dura e árdua. A batalha só está começando. A gente ainda tem muito pela frente. O importante é ser resiliente, é a gente ser confiantes, estarmos alegres, porque eu acredito num Deus vitorioso. Então tá certo, minha gente? Uma boa noite para vocês, uma ótima, uma maravilhosa semana. Muito obrigado pelas palavras aí do pessoal, dizendo que gostou, que gostaram aí, muito legal, muito obrigado mesmo. Eu faço por vocês, faço pelo melhor. Meu sempre objetivo aqui é trazer o melhor para todo mundo, trazer o melhor que eu posso, o que eu consigo. Tá certo, minha gente? Tchau, tchau, gente. Uma boa semana. E até a próxima live. E segue a gente aí nas redes, que vão ter live aí, mais conteúdo nas redes aí, tá certo? Tchau, gente. Tchau, tchau.